Como diz Ricardo Durão, salve, salve galera, aqui é Marcelo Marques, tizão da firma, mais uma vez aqui nos estúdios do Tchê Café, hoje na sala industrial, nos comandos da parafernália toda, Gabriel. Fala aí, Gabriel, beleza? E aí, gente, beleza? Aí, acho que vocês escutaram o Gabriel. E hoje uma convidada especial, mais uma vez, todos os convidados são especiais, mas essa aqui é mais, Carla Mendes. Porque ela é especial, porque ela é minha prima. Posso falar que você é minha prima? Pode falar. Tá bom. Carla Mendes, a minha prima. Tudo bem, Carla? Tudo bem, você? Tudo bem, obrigado por ter vindo, pelo seu tempo. Eu que agradeço. Então fale para aquela câmera ali, bonitinha. Quem é a Carla Mendes? Quem é a Carla Mendes? Carla Mendes é uma mulher forte, determinada, mãe de 2 filhos, a Natália de 21 anos, o Felipe de 16. Filha de José Mendes, da Maria de Fátima, casada há 25 anos. Já teve algumas experiências profissionais, já morou em São Paulo e há 2 anos atrás retornou para sua cidade natal. Que é no Paraná. Isso, em Maringá. É isso aí. Muito bem, então vamos contar um pouco da história da Carla, porque a Carla tem uma história bem legal e eu acho que tem bastante gente que vai se identificar, principalmente público feminino, né? Porque a Carla, além de empresária, também cuida dos filhos, Sim, certo? Junto casa, com o marido Paulo. Casa, É isso marido, aí. filhos, tudo Isso junto, aí. pacote completo. Muito bem. Carla, me conta aí, o que você estudou na faculdade? Eu fiz administração de empresas e fiz especialização em marketing. Em marketing, muito bem. E aí você trabalhou um tempo depois da faculdade, eu não sei se foi, não lembro se foi depois do curso de especialização, mas você trabalhava com o que lá, logo depois de formada? Bom, eu já comecei, nasci trabalhando, né? Vamos É falar verdade. a verdade, né? Meu pai tinha uma mercearia, então era pequena. E ainda lembro que eu perguntava sempre mais alguma coisa. Então, eu já nasci no meio do comércio e fiz administração. Durante a faculdade, eu fiz estágio no Banco do Brasil e tal. E depois que eu me formei, eu fui trabalhar com meu pai no supermercado. E já não era mais a mercearia, era o Isso, supermercado. Era um supermercado. E fiquei com ele lá alguns anos. Quando eu saí de lá, eu mudei de área completamente. Fui para a educação à distância. A educação à distância estava iniciando no Brasil. Então, foi em 2006. Eu fui para trabalhar com isso. Fui a primeira professora de educação à distância contratada do Sesmar. Ah, que legal. Uhum. E você dava aula de quê exatamente? Na área de administração? Na área de administração. Então, a história de administração, qualquer matéria dentro da administração, empreendedorismo, várias coisas assim, né? Eu conseguia. Fiquei um tempo trabalhando, dando aula. Aí, depois de um tempo, eu passei a ser coordenadora dos professores, onde eu contratava os professores e treinava eles para poderem dar aula para uma câmera, que não é muito fácil dar aula para uma câmera, né? Então, eu trabalhava um tempo, fiquei trabalhando um tempo assim, até surgir a oportunidade de vir para São Paulo, onde meu marido foi transferido. Então, em 2010, nos mudamos para São Paulo. Peraí, deixa eu cortar um pouquinho. Então Deixa eu vai. falar um pouquinho da educação à distância. Então Calma vai, aí. pode falar. Não vamos sair da história, porque essa história é boa. Você pode falar que ano você começou a trabalhar com educação à distância? Posso. Comecei em 2006. 2006. Foi, era a primeira turma de educação à distância em Maringá. Ou seja, a gente estava falando de 2006, que educação à distância ainda era uma coisa meio louca, né? Porque assim, muita gente não acreditava, todo mundo achava louco. Como assim educação à distância? Preciso entrar numa sala de aula, preciso ver um professor, preciso ver o coleguinha. Como é que foi quebrar esse monte de barreira? Hoje está mais fácil, né? A gente sabe que com a pandemia ficou mais fácil a coisa. Mas como é que foi quebrar esse monte de barreiras lá em 2007, 2008? Bom, em primeiro lugar, que educação à distância, a primeira coisa era, é fácil, né? Não precisa estudar, só tira nota. E daí teve que levar um tempo para isso cair um mito, né? Virar um mito. Porque, na verdade, os mesmos professores da aula particular, da aula presencial, da faculdade, eram os mesmos que davam aula na educação à distância. E eles mesmos comentavam, nossa, como é mais difícil dar aula para uma câmera que não te pergunta, que não para falar alguma coisa com o professor, você tem que tentar adivinhar
a dúvida que ele está em casa. Você não consegue ver a reação? Né? Não consegue ver a reação. Se tem alguém dormindo na sala de aula, já joga alguma coisa, já dá um berro com o aluno e pronto, né? Mas ali não. Porque naquela época você não conseguia ver aluno ainda, né? Não, não era todo mundo que tinha webcam. Não, era mais difícil. Isso. Então, as primeiras vezes que eu gravei aula de educação à distância, era eu e o cameraman, só. E tentando imaginar quantas pessoas estavam do outro lado assistindo, quantas ligaram o computador, saíram, me deixaram falando sozinha. E por aí vai. Então, é bem complicado. Era tudo online as aulas ou era offline? Ou seja, você gravava e depois o aluno assistia? Era online. Era tudo online? Era tudo online, né? Só que a gente não conseguia ter muita certeza de quem que estava lá, a não ser que o aluno conversasse, interagisse e mandasse perguntas pelo chat, né? Que daí eu respondia ao vivo também. Entendi. Entendeu? E aí você ficou trabalhando quanto tempo com isso? Eu trabalhei 4 anos ao total, né? Dando aula foram 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos. E depois já passei para coordenação. Tá. Mas aí você ficou 4 anos. 4 anos com coordenação também. Beleza. Aí vocês vieram para São Paulo. Isso. Daí o meu marido teve uma oportunidade profissional. Viemos para São Paulo em 2010. Beleza. E eu estava fazendo mestrado em Londrina para poder um próximo cargo. Estava já bem encaminhado ali dentro, né? Estava fazendo mestrado em administração? Não, em letras. Em letras, tá. E daí eu parei. Parou o mestrado. Parei mestrado. Você fez quanto tempo de mestrado? 1 ano? 1 ano. 1 ano. 1 ano, Tá. Daí eu parei. Viemos para São Paulo, daí 2 crianças pequenas. Eu não tinha mais todo o suporte que eu tinha em Maringá, né? Maringá tinha um suporte bom, minha mãe, meu pai, meu irmão, minha cunhada. Então, dava alguma zebra, fiquei na aula até mais tarde, não pude buscar na escola. Eu não ficava com medo que ninguém fosse buscar e que nem desse comidinha para os meus bebês, né? E isso não aconteceria em São Paulo. Então, quando eu mudei, o meu diretor ainda fez uma visita para mim na minha casa, com a minha chefe direta, que é uma amiga pessoal. Eles vieram aqui em São Paulo? Vieram aqui em São Paulo. Eles sempre vinham, né? Numa dessas vezes, eles foram na minha casa. Daí ele ainda perguntou, queria dar continuidade, queria trabalhar com isso, que ele podia me ajudar, que ele podia me indicar. E eu precisei falar não, porque eu não tinha com quem deixar as crianças, né? Então, ainda brinquei com ele, assim, falei assim, eu agradeço imensamente, né? Só o reconhecimento já é muito para mim. Mas eu vou te falar a verdade, que se tiver um alagamento, eu não vou sair da minha casa e deixar meus filhos. Se a pessoa que eu contratar para cuidar não vier, eu não vou sair de casa e deixar eles. Até porque o Paulo trabalhava em Campinas. Então, não tinha com quem eu contar. Então, eu falei para ele, vou precisar ficar alguns anos aí me dedicando só à função de mãe mesmo. E foi válido. Tudo é válido. Mas aí você não... Quando isso acabou, você... Daí primeiro as crianças são super dependentes, né? Precisam de você para tudo. Tem aquele período difícil de adaptação em São Paulo, né? Mas daí os anos passaram e eu vi que eu não estava sendo assim primordial e eu precisava retomar. Retomar como? Educação à distância, eu já teria me afastado bastante tempo, achei meio complicado voltar. Aí voltei estudando, fui fazer design de interiores. E por que você resolveu fazer design de interiores? Porque é como se fosse um hobby, você gostar disso, você sempre lê sobre isso, você procura, vai numa loja para ficar olhando o que dá certo, o que não dá, vamos mudar esse móvel desse lugar, mas vai ficar bom. Então, já era uma coisa que eu gostava de fazer, né? Mais ou menos como roupa, moda. Então, são coisas que eu gosto. E então eu fui estudar. E depois acabei não finalizando, mas fiz um bom tempo. E voltou, né? Eu preciso voltar a trabalhar, preciso voltar a produzir. Você sente um vazio. Tá, me conta antes disso aí, do vazio. O quê? O que aconteceu? Por que você não terminou o design interiores? Por que você não resolveu seguir com isso? Porque ficou mesmo na área de hobby? Ou... Acabou ficando na área de hobby. Na época, eu fiquei sem ninguém para cuidar de novo das crianças. Eu tinha um período ali da tarde até eu chegar e tal. Coisas de quem mora em São Paulo, né? Não adianta a aula acabar às 5, minha funcionária sair às 5. Isso não funciona. Então, eu não consegui terminar por isso.
E depois, daí eu já fiquei um tempo de novo sozinha. E falei assim, não, então eu vou trabalhar. Então eu não voltei para estudar. E aí, nesse vazio, o que você achou para voltar a trabalhar? Nesse vazio, eu precisava arrumar um trabalho, precisava me ocupar. Não sei ficar sem fazer nada, né? A gente fica com a mente vazia, fica difícil. Aí eu fui procurar franquias para eu poder abrir alguma coisa. Eu acho que o espírito empreendedor estava ali dentro. Da mercearia. Isso, da mercearia, lembra? Mais alguma coisa? Então, estava ali. Então, daí fomos procurar algumas franquias e acabei me encantando por uma franquia de doces, que tinha um quiosque lindo, maravilhoso, bem a minha cara. Todo cor-de-rosa, todo fofolete. Todo fofolete. Pessoal, quem não sabe o que é fofolete, procure no Google. Então, era todo cheio de frufruzinho, todo cor-de-rosinha. Nossa, me identifiquei demais. Então, aí abrimos a franquia da Fini, onde eu tomava conta. E abri em 2017. Fiquei até na hora de eu retornar para Maringá. Pouquinho antes da pandemia. Pouquinho antes da pandemia. Ainda voltei para Maringá com a franquia comigo, cuidando à distância por um período. Mas eu sabia que não ia dar certo isso, né? Então, eu já sabia que eu tinha que passar a franquia, mas estava esperando a pessoa certa. Então, foi um período bom também. E como que é ter uma franquia dentro do shopping? Fácil? Louco. Louco, muito louco. Aquele negócio que começa às 10, mas às 9 tem que estar lá. Daí finaliza às 10 da noite, mas às 10h30 você ainda está lá. Fora quando tem o período de Natal, né? Então, Natal... Doideira total. O pessoal compra doce no Natal ou é porque vai viajar? Foi assim. Viajar não, vai visitar o shopping para comprar alguma coisa e acaba tropeçando na loja. Por que eu escolhi a franquia de doces? Primeiro de tudo. Porque eu não queria que a pessoa fosse na minha loja para comprar uma vez ao mês um par de tênis, ou uma peça de roupa, ou um acessório da casa, como eu gostava de trabalhar com isso, até fui ver sobre isso também. Eu queria que a pessoa estivesse sempre ali, né? Para ser sempre, né? Tem que ser algo que não seja um valor agregado tão alto. Então, eu fui para a compra de impulso, onde a pessoa está passeando no shopping, porque ela foi passear, ela foi ao cinema, ela foi fazer alguma compra que ela queria e passou por ali, aquele cheirinho de doce, aquele quiosque fofo, maravilhoso na frente dela. Rosinha, ela não resiste e para ali. Foi essa a decisão final, foi isso. Eu queria uma compra de impulso. E a Fini se encaixava nesse perfil. Entendeu? Então, foi assim, eu passei 2 natais aqui. Primeiro Natal, nenhum deles eu fui para Maringá. De tanto trabalho De tanto trabalho, não tem como. Tinha que ficar aqui porque tem que ficar. Depois do dia 30, daí tudo bem. Mas antes não tem como. Eu lembro de uma vez que a gente estava conversando, você falou da questão de furto da loja. Cara, eu achei um absurdo aquilo, porque os próprios pais, entre aspas, estimulam o furto. Mais ou menos. Sim, estimula que eu falo assim, faz vista grossa, isso, vai lá pegar um para experimentar, não tem essas coisas. É um furto quase isso, né? É só um docinho, né? O que tem? Vai lá e pegar um para experimentar, né? Cara, que absurdo isso. Só que eram todos caixinhas de acrílico. Você tinha que pegar com o pincel para não contaminar os outros docinhos. Tinha que estar limpando aquele pincel, né? Os funcionários limpando o pincel todo momento. Aí, se uma criança passa ali e pega um docinho, ela colocou a mãozinha dela, que eu não sei onde estava antes, e contaminou provavelmente todos os doces ao redor. Então, você tinha uma perda ali, né? Cada vez que você via, não era só um docinho, uma bolinha de chiclete. Não, era um container inteiro de muitas vezes, né? Então, daí tinha esse problema de, foi só um docinho, ou faz de conta que não viu, vai andando e deixa o filho para trás. E isso acontecia assim. Que beleza, né? Que beleza. Muito bem. E aí, o que aconteceu com a franquia? Você teve que voltar para Maringá. Tive que voltar para Maringá. Daí eu vendi. Quanto tempo você ficou em São Paulo? 10 anos. 10 anos. Certinho. Passou rápido. 2010, 2020. Passou rápido? Para você passou rápido? Muito rápido. Para mim parece que foi rápido. Me adaptei muito fácil a São Paulo. Voltei para Maringá achando que não ia me adaptar a Maringá. Adaptou? Trabalhando, sim. Precisa.
né? Trabalhando, sim. Daí adaptei. Bom, aí você voltou a Maringá e aí quando você chegou em Maringá, você resolveu fazer... Você tinha coisa para fazer já ou não? Não, foi o seguinte. Quando fiquei sabendo que nós íamos voltar mesmo, eu entrei em desespero. Que eu falei assim para ele, eu estou acostumada a trabalhar... não que eu ficasse das 10 às 10, né? Sim. Mas você estava ali ligada na câmera e estava falando com os funcionários, e eu passava lá todos os dias. Então, eu falei assim, estou acostumada a trabalhar 12 horas por dia. Final do ano, uma loucura, né? Como que, de repente, eu volto para Maringá e não tenho emprego? Isso não vai dar certo. Aí, o meu marido pegou e falou assim para mim, não, vamos pensar em alguma coisa, você não vai se adaptar se você não voltar a trabalhar, vamos pensar no que você gosta de fazer. Aí, eu fiquei dormindo e acordando com aquela pergunta na minha cabeça, não arranjava uma resposta. E, de repente, ele falou assim para mim, você já percebeu que você está com o queijo e a faca na mão? Eu falei, não mesmo. Daí ele falou assim, o que você gosta de fazer? Eu falei, né, design de interiores, gosto de moda, fico sempre pesquisando o que vai usar, o que não vai usar, o padrão, as cores. Então, eu já ia fazer compras na José Paulino. E eu tinha um grupo, eu tenho um grupo de amigas em São Paulo. Íamos juntas. E acontecia que, às vezes, alguém tinha um casamento, um evento, me ajuda a comprar, o que eu faço, qual acessório eu vou, como que eu combino isso, aquilo. E acabava que eu ajudava, mas era simplesmente uma relação de amizade ali. E ele me fez perceber que ali poderia nascer um negócio. Aí eu comecei a gostar da coisa. Porque, afinal de contas, eu estava sofrendo de não morar mais em São Paulo. Daí ele falou assim, assim... E essa conversa foi lá em Maringá já? Não. Foi aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo, antes da gente ir. E daí, comecei a amadurecer aqui na minha cabeça. Falei assim, bom, também depois de 10 anos fora de Maringá, é como se eu não conhecesse mais ninguém, né? Se perde, as amizades se perdem e a cidade cresce demais. Você nem tem noção de quanto a cidade cresce. E ainda mais que eu ia lá passear em feriados, coisas rápidas. Você não tinha tempo de ir procurar os amigos, né? Era mais sempre voltar à família. E então eu já tinha assim na minha cabeça que eu não podia chegar abrindo uma loja na rua. Isso em novembro a gente estava definindo isso. E eu voltei para Maringá em janeiro. E então que eu ia começar alguma coisa pequena, provavelmente algo online, né? E foi essa a minha ideia. Então, quando eu retornei para Maringá, eu fui estudar. Procurei pessoas para fazer minha coloração pessoal. O que é coloração? Conta aí pra gente. Coloração pessoal é quando você faz o teste, né, com as pessoas corretas, com os tecidos nas cores, né? Na época que eu fiz era um tecido. Agora elas têm várias outras técnicas que você descobre qual cor que favorece a sua pele. Né? A sua pele é fria, a sua pele é quente. O rosa pink favorece, mas o azul te apaga. Mas não é que você não pode usar azul. Tem várias tonalidades de azul. Dentro daquelas, algumas te favorecem, outras não. Aí você aprende isso. E depois você aprende que você não precisa deixar de usar nenhuma cor. Ah, mas eu gosto do off-white, o off-white me apaga. Tá, tudo bem, usa. Mas daí você capricha numa maquiagem, você capricha num acessório. Então, assim, é um estudo. É um conjunto de coisas, então. Um conjunto de coisas que abre seu leque, né? A hora que você está no seu guarda-roupa, você olha lá e fala assim, agora eu entendi. Porque toda vez que eu coloco essa roupa, alguém pergunta assim para mim, nossa, tá cansada? E as coisas começam a fazer sentido. E também descobre que nada é proibido. Você pode usar tudo, só aproveitar e abusar na maquiagem, no acessório e pronto. Então, eu fui estudar, fui fazer isso para mim e fiz um curso, um treinamento de vendas, né? Como atender minhas clientes, porque, afinal de contas, nem todo mundo ia ter o seu estudo de coloração pessoal, né? Então, poderia ser uma pessoa extremamente branquinha, de cabelos negros, a loira, a ruiva, a morena, a mulata. E eu teria que saber dar uma assessoria ali. Então, eu sempre estudei para isso. Também na forma dos corpos, né? Do corpo. Triângulo, retângulo e assim vai. Como que você ajuda na proporção. Então, eu gostei demais de fazer esse curso. Fiquei muito amiga das meninas. Então, eu acabo sempre
estando atualizada, né? Porque elas vão fazendo os cursos delas, eu vou assistindo todos, e assim vai. Tem que se atualizar sempre. E também fui para uma agência de publicidade estudar o nicho de mercado que eu queria trabalhar, porque eu já sabia qual era o nicho de mercado que eu queria, então eu queria saber como é que a mulher maringaense se comportava, o que ela gostava, o que ela não gostava, com que frequência ela comprava roupa. Quer dizer, você não foi de cabeça, vou abrir uma loja. Você foi estudar primeiro. Fui, né? Bem direitinho para não dar cabeçada. A gente tem que ou dar menos cabeçadas, isso, né? fazer a lição de casa. Eu brinco que a gente tem que fazer a lição de casa direitinho, né? Para depois um negócio poder dar certo. Que a gente já sabe que ele tem um período aí de empate, de perda, e para depois dar certo. E coincidiu que eu estava fazendo todo esse curso, estava fazendo coloração, estava fazendo trabalho com a agência de publicidade, e Maringá fechou, quer dizer, o Brasil parou, o mundo parou com a pandemia, né? E daí, o que você vai fazer? E agora? Você é louca, você é maluca, para tudo, guarda o seu dinheiro. E era o mesmo dinheiro da Fini, era o mesmo dinheiro que eu estava investindo. E eu fiquei com aquilo bastante tempo na minha cabeça. E um dia meu marido falou assim para mim: o que você decidir, eu te apoio. O que você pensa? O que é que vem primeiro na sua cabeça? Eu falei assim para ele: eu vejo que se a pessoa não pode sair, eu vou até ela, né? Porque as pessoas podem diminuir o número de peças que elas vão comprar, mas não vão deixar de comprar roupa. Por N motivos. Porque ia continuar trabalhando online, porque tem a questão da vaidade, porque tem a questão de compensação, estou sofrendo por causa disso, então posso comprar uma roupinha, uma blusinha, né? Uma blusinha para mim. Se sentir bem. Isso. Né? E daí ele falou assim: então vamos embora. E foi isso. Daí em maio. No meio da pandemia. No meio da pandemia, dia 14 de maio, foi a minha primeira compra no shopping atacadista. Daqui a pouco faz 2 anos. Isso, está fazendo 2 anos. E daí foi crescendo, assim, devagarinho, pouquinho. Meu público... Aí você fez o quê? Loja online? O que você fez? Fiz loja online, assim. Abri uma loja online. Comecei do zero, sem nenhum seguidor. Minha mãe foi a primeira seguidora, como todos podem imaginar, né? Loja no Insta? Foi no Insta que você resolveu? No Instagram. Isso. Daí tinha 5 seguidores. Minha mãe, meus filhos, meu marido. E pronto, daí começou. Teu irmão, cunhada, pô. Não, depois foi todo mundo. Eles apoiaram. E daí eu comecei a divulgar como é que eu trabalhava, como é que eu comprava as roupas. Naquele momento eu tinha que mostrar até como é que eu passava as roupas. Eu tinha que aguardar um período de 24 horas, no mínimo, para enviar uma roupa para casa de outra pessoa. Então, a roupa chegava, ela ficava numa arara, descansando, daí ia passar, daí eu dobrava. Cara, então, o que você estava fazendo? Você estava mandando uma mala para as pessoas olharem as roupas, experimentar... Isso, mas de acordo com o perfil dela. Então, da coloração eu sempre trabalhei ao perfil. Isso. Tá. Mas tinha gente que não tinha coloração. Daí, um bate-papo já me ajudava bastante. Para que você precisa dessa roupa? Eu estou cheia de reunião online. Porque eu vou falar com fulano. Então, daí já me ajudava. Tá. E, às vezes, ela não tinha coloração, eu pegava algumas fotos, olhava e já me baseava naquilo e mandava. E aí você mandava a malinha. E você está falando esse negócio de passar e tal... É para você fazer a higienização do mostruário, vou chamar assim. Exatamente, porque a pessoa não ia querer provar uma roupa que teve ontem na casa de outra, provando, e que passou pela minha casa sem saber de tudo isso. Então, eu filmava, minha filha filmava para mim, todo esse passo a passo, e daí eu com a cliente agendada, então uma para segunda, daí a outra só poderia ser na quarta, daí a outra na sexta, e depois eu começava tudo de novo na semana que vem. E era uma mala por vez? Uma mala por vez, não tinha como. E foi assim que foi acontecendo. Então, uma cliente gostou, que contou para amiga, que gostou, que contou para outra amiga, e foi indo até o momento que a pandemia deu uma trégua, né? As coisas começaram a clarear. E eu pude começar a atender na minha casa, que é onde eu tenho minha loja hoje. Então, separei um espaço na minha casa, totalmente separado da minha casa, fica a loja separada, e eu atendo as clientes lá.
Quer dizer, não é uma loja aberta ao público, você trabalha com agendamento, é isso? Trabalho com agendamento. Tá. Então, a cliente, elas já sabem, já é divulgado no Insta que eu trabalho em período da tarde e alguns sábados. Então, ela manda para mim, eu quero ir às 3 da tarde, ou eu vou buscar meu filho na escola, daí eu posso passar. Então, em média, eu sei mais ou menos o horário que ela vai estar passando. E, lógico, não precisa ser exato, né? Ela só me dá uma noção e eu fico aguardando a cliente e atendo lá. Então, você pode falar, é certo falar que o seu trabalho é um trabalho personalizado? Sim, é certo. Tanto é que eu tive hoje trabalhando para 2 clientes. Em especial, meu dia girou em torno de 2 clientes. Elas precisam de peças para ocasiões específicas e eu já conheço o biotipo das 2, já conheço a coloração das 2. E elas queriam tanto roupa quanto acessórios. Então, hoje eu trabalhei só para essas 2 clientes, filmando, mostrando de perto, mostrando a cor que melhor ficava. Esse conjunto você vai aproveitar com outra peça e assim vai. Então, meu dia foi só voltado para essas 2 clientes. Entendi. E tudo remoto, obviamente, né? Tudo Porque remoto. Elas estão lá e você está aqui, em São Paulo. Você filma a peça de pertinho, você pega e coloca em você, por cima. Você faz de tudo. Você dá um jeito. Santa fita métrica. Isso, a fita métrica. Nossa, daí você já lembra da peça que ela já comprou de você e que vai ficar boa com aquela também. Você tem que ajudar a fazer o guarda-roupa da cliente girar, né? O negócio não é só adquirir uma peça nova. O negócio é ter um guarda-roupa inteligente. Ela comprou uma vez comigo, ela vai saber que vai usar aquela peça várias vezes e eu mesmo mostro para ela, estou levando uma blusa, que você lembra aquelas 2 calças e aquela saia? Então, vai ficar ótimo com essa. Você lembra isso? Ou Lógico, você anota tudo? Eu anoto tudo. Ah, bom. Eu anoto então, tudo. Você sabe o que cada cliente comprou, você sabe tudo. Sei. Como sou eu que atendo mesmo, né? Não tem uma outra pessoa que atende por mim. Então, você acaba lembrando do momento que era uma saia rosa, que era uma blusa. Então, naquela hora ali que você está, de novo, fazendo trabalho para aquela cliente, você lembra do que você vendeu. Mas, de todo jeito, você tem anotado isso? Tenho, mas eu não trouxe mesmo anotações, né? Claro, mas eu tenho tudo lembra. Anotado. Tenho. Dia, tudo, cor, tamanho, marca, tudo. Bem organizadinho. Muito bem. Você atende todos os dias na loja? Você falou que só atende à tarde, né? Só à tarde. Só à tarde e alguns sábados, né? Alguns sábados. Tem algum dia da semana que tem mais procura? Ou você não tem muito disso? Por incrível que pareça, sabia que segunda-feira é um dia bem procurado? Segunda-feira? Segunda-feira. Eu achava que segunda-feira não seria um dia muito procurado, mas é. E você sabe por quê? Não. Não? Não sei. Parei para pensar, mas não cheguei a uma conclusão. Na sexta-tarde, que muitas mulheres não trabalham na sexta-tarde, daí elas vão à loja com mais tempo, né? Porque tem muita gente que liga para mim e fala assim, separa o que você acha que tem a minha cara. Então, quando ela chega, já está alguma coisa já separada. Então, ela leva menos tempo na loja. E tem outras vezes que a pessoa vem para ficar, toma um café, prova, conversa, fica mais um pouco. Que é isso que eu proporciono também. Não tem uma cara só de loja, tem uma cara de... Casa de amiga. Isso. Foi lá para bater papo. Às vezes, elas vão em amigas. Então, tem muito sábado que eu fecho para um grupo de família. Essas 2 clientes que eu vim atender hoje, que eu atendi para elas hoje, elas já fecharam um sábado lá comigo, que foi toda a família. Acho que foram em torno de 9 pessoas. Era sobrinha, cunhada, sogra, e foi uma tarde super divertida. Só faltou fazer o churrasco lá. Só. Bebida, comidinha, e ficou a tarde inteira. Foi bem legal. Que legal. Então, e por que você só atende de tarde? Só para entender. Porque, como você falou, né? Eu sou mãe, esposa, filha, dona de casa. Então, de manhã, você tem que fazer as outras coisas. Para a tarde, eu poder estar ali. Se a cliente quiser, eu estou ali. Né? Eu estou pronta, não tem nenhum outro compromisso. Entendi. Bom, eu entendo. Bom, eu vejo bastante, mas aí eu quero te perguntar. Eu vejo bastante que você faz muita postagem no Insta. Não sei se você faz em outra rede, mas acho que você faz quase tudo no Insta, né? Mais no Insta, porque daí o Face republica. Tá. No Insta, como é que você faz para manter tudo aquilo rodando? Porque a impressão que eu tenho é que você faz umas 2, 3 postagens por dia. Nem sei se é isso, mas essa é a impressão que eu tenho. Como que você faz para manter tudo isso vivo toda hora?
Toda hora você está postando coisa, não sei o quê. Como é que você bola todas essas coisas? É você que faz? Você tem alguém que faz para você? Como é que No começo era tudo eu. Depois minha filha começou me ajudando, mas ela está fazendo medicina veterinária, não consegue dar vazão à necessidade que eu preciso. Então, daí eu fui para uma agência de marketing. Uma agência de marketing, uma agência de publicidade, né? Então, já fecha uma reunião por mês. Aí, ali, a gente já fecha os temas. Ali, a gente já fala, vai ter Dia das Mães, então a gente vai se programar para isso. Eu quero que fale desse mês sobre botas. Como usar botas. Então, pesquisa conteúdo sobre isso. Então, eu dou um norte ali. E ela faz esses conteúdos. E a maioria das postagens do Insta, que quando é só stories, sou eu mesma que faço. Na hora ali, pensei, achei, ficou legal e faço. O provador também. Então, assim, para falar que não tem ninguém que me ajude, não. Tem uma agência que me ajuda, assim, muito. E ela me garante uma postagem por dia. Geralmente é uma postagem sobre algo ajudando as mulheres a pensar. Também teve, assim... Dia da professora, que as professoras podem vestir, da nutricionista, da dentista, e assim vai. Então, a gente vai bolando conteúdos para ser interessante, para a pessoa estar olhando não só ali um catálogo de roupa que ela passa o dedo no Insta e puxa só roupa. Não, tem uns conteúdos ali que ela vai se interessar também. Tá, me conta aqui que o dia do médico, o dia do dentista, você consegue bolar para esses dois cristões ou cristãs que só usam o branco. Não, eles não usam mais só branco. Aí que tá, né? Então, mudou muito. Então, agora, que nem os jalecos agora, são super personalizados, né? As mulheres estão super estilosas. Mas daí, mostra lá que opções das pessoas trabalharem de tênis. Eu trabalho o dia inteiro em pé. O que eu vou colocar? Só legging? Não, você não precisa colocar só legging com tênis e roupa de ginástica. Aí você dá a opção de calça, tipo da calça que fica melhor, que até uma alfaiataria você pode usar. Isso aqui. Então, assim, N opções, né? Na hora que ela tira o jaleco, ela está pronta para ir no mercado, para buscar o filho, para fazer as coisas dela também. Entendi. Entendeu? Quer dizer, não é só o jaleco branco. Não. É o que está por baixo também. Exato. Só o jaleco branco. Não tem muita opção, né? Não. Muito bom. E aí, o que você pretende fazer? Como que você pretende, ou você pretende, né? Quando você fala assim, para eu crescer, para eu expandir meu negócio, o que você pensa lá na frente? Já me fizeram bastante essa pergunta. É? Inclusive, se eu abriria uma loja na rua. E a minha resposta é não. Não abriria? Não abriria. Não, assim, a forma de crescer, de ter muita gente, né, frequentando a sua loja, lógico que tem que ser na rua, ao público, passa, olha a vitrine, gosta, tem outra pessoa que indicou, não tem horário para ir, vai o horário que quer, né? Tem que fazer aquele horário comercial. Mas não é isso que eu estou pensando agora, né? Então, eu prefiro trabalhar um período só, trabalhar com os horários pré-agendados e eu dar atendimento às minhas clientes. E daí eu tenho uma teoria de que você não precisa ter muitos clientes para você dar certo. Você pode ter boas clientes, fiéis, né, clientes, e tudo vai caminhando de uma forma mais tranquila, não tendo que trabalhar os horários exigidos pela prefeitura, o final de ano, né? Eu já testei como que é tudo isso aí, e agora eu estava querendo uma coisa mais tranquila. Legal. Não, isso é bom. Você está equilibrando a vida profissional com o pessoal. E o Venda Online continua depois do fim da pandemia ou isso aí já... Não. Você já não está trabalhando mais com isso? Continua. Ó, por exemplo, eu sou de Maringá, faço compras em São Paulo, mas eu tenho várias clientes de São Paulo. Então, quando eu venho para São Paulo, eu já aviso antes. Olha, semana que vem eu vou estar em São Paulo. Então, eu vou te mandar a caixa com o Sedex, com as peças que você quer. Você vai ter 5 dias, 4 dias, prova tudo, vê o que dá certo, o que não dá. O que não dá certo, você me devolve no meu hotel. E assim dá certo, porque o Sedex de Maringá para cá é tranquilo, ele é barato. Mas de São Paulo para Maringá, ele é mais que o dobro. Tem diferença? Muita. Eu não sabia disso. Sério? Tem muita diferença. Qual é o... Não entendo. Precisamos chamar alguém dos Correios para entender isso. Isso, agora se chamar alguém dos Correios. Quer dizer, o Sedex de Maringá para cá é mais barato, mesmo sendo a mesma distância. É a mesma distância, porque são as mesmas cidades. Que esquisito. Eu não sabia muito dessa, mais não. caro, São Paulo para Maringá. Então, o que fica mais barato? Ela mandar um motoboy no meu hotel,
entregar a caixa das peças que não deu certo, ou buscar alguma coisa. Daí eu estava fazendo compra, e eu vou fazendo compra, eu vou postando que eu estou pegando. Daí já mandou mensagem para mim, eu quero essa saia, eu quero essa blusa. Aí eu peguei, trouxe para o hotel, deixei numa sacolinha lá embaixo e ela já foi pegar. Então, assim, a venda online continua assim. Ou seja, enquanto você está fazendo compras, você já está vendendo também. Sim. Que coisa boa, hein? Isso é o melhor. Ou seja, né? você precisa fazer postagem também. Ou seja, todo o tempo você tem que fazer postagem. Exato, né? Então, quem não é visto não é lembrado, né? Então, eu tenho que mostrar que eu estou em São Paulo, que eu vim buscar novidades, quantas lojas eu estou buscando diferente. E esse é o segredo, né? Então, daí você mostra, e eu gosto de eu mesmo fazer o provador, porque daí não é uma modelo, né? É uma mulher normal, que já é mãe, 2 filhos, já passou dos 40 faz tempo, então ela está vestindo aquilo lá, a pessoa olha e fala assim, ficou legal. Calma, então, não faz tempo. Pronto. Faz tempo. Não faz tempo. Porque você mesmo é sua modelo, então. Eu né? sou minha modelo. As filmagens da Carla no espelho. Isso mesmo. Muito daí bem. A gente vence a vergonha, no início é um terror para gravar um vídeo, depois fala assim, vai do jeito que tá mesmo e pronto. E agora tá super natural, né? Eu acho que vai tá melhorar. Super natural. Escuta, algum homem te procurou alguma vez para pediu ajuda, pelo menos? Você não tem roupa masculina? Digo, tirando o teu irmão, teu marido, não, pessoas... eu já dei presente de aniversário que o marido ligou para mim e falou assim, escolhe alguma coisa que vai ser aniversário dela para mim, por favor. Aí ele já tinha vindo com umas 2 ideias, né? Ok, escolhi, deu certo, ela nem precisou trocar. Da outra vez era Dia dos Namorados, alguma coisa assim, e ele pediu novamente. Só que daí na terceira vez foi muito legal, porque daí era Natal. Aí eu peguei e falei assim, o que você está pensando dessa vez? Não pensei em nada. Aí eu peguei e falei, então tá, vou te mandar 3 opções. Daí eu peguei e mandei foto de um vestido, de um conjunto de saia e um conjunto de bermuda. Ele só respondeu para mim, você conhece ela melhor do que eu. O que você escolher tá ótimo. E assim foi. Eu escolhi e mandei entregar presente e tal. E deu super certo. Mas nenhum homem te pediu para ele mesmo alguma dica? Para ele mesmo? Não para dar de presente? Para ele mesmo. Para ele mesmo, não. Marido de cliente, essas coisas, nenhum pediu ainda? Não. Pediu para comprar as coisas para mulher. Para mulher, Mas para ele mesmo, não? Não. Tipo, eu quero uma calça azul como uma camisa azul clara para trabalhar. Não, às vezes numa conversa, um bate-papo informal, que está numa roda de amigos, assim, podem até falar brincando. Mas, assim, que mandou mensagem, que, né, ali no Insta, não teve ainda. Não teve. Legal. Carla, como que as pessoas fazem para conhecer teu Instagram? Qual que é a tua conta lá no Instagram? E também para entrar em contato, se quiserem. Não sei se é pelo Insta, não sei se você tem outro... Pelo Insta mesmo. Lá no Instagram também tem o link, né? Que você clica no link e já cai no WhatsApp da loja. Então, é tranquilo. E meu Instagram é meu nome, carlamendes.br. Bem fácil. Carla Mendes com S, né? .br. Isso. Isso aí, @carlamendes.br. Já tinha outra Carla Mendes? Tinha. Aí daí o meu ficou melhor. carlamendes.br. Não tem nem como esquecer. Muito bem. Carla, muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo. Foi muito legal receber você aqui. Eu espero que você venha numa próxima para contar as novidades aí do teu empreendimento. Estou aí, a gente vem sim. Eu que agradeço a oportunidade de vir aqui, falar no podcast, contar um pouquinho minha história. Foi super legal. Legal. Obrigado. Tchau, gente. Até mais.